permanecerá, durará. É nova luz, vem de Jesus Cristo, todo amor é nova luz, vem de Jesus Cristo. Vamos à página 129, na fonte do bem. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos. Paulo, Gálatas 6,19. Muita gente só admite auxílio eficiente quando o dinheiro aparece. Entretanto, há serviços que o ouro não consegue remunerar. Há vencimentos justos para os encargos do professor. Todavia, ninguém pode estabelecer pagamento aos sacrifícios com que ele abraça os mistérios da escola. Existem honorários para as atividades do médico. No entanto, pessoa alguma logrará recompensar em valores amoedados o devotamento a que se entrega o missionário da cura, no socorro aos enfermos. Não se cumpra estímulo ao trabalho. Não se vende esperança nos armazéns. O sorriso fraternal não é matéria de negócio. Gentileza não é artigo de mercado. Onde a vida se flui, aí recolherás todo dia múltiplas ocasiões de fazer o bem. Nem sempre movimentarás bolsa farta para mitigar a penúria alheia, mas sempre disporás da frase confortadora, da oração providencial, da referência generosa, do gesto amigo. O apóstolo Paulo reconhece que, às vezes, atravessamos grandes ou pequenos períodos de inibições e provações, pelo que nos recomenda, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Contudo, mesmo nas circunstâncias difíceis, urge interessar aos outros o melhor ao nosso alcance, porque, segundo as leis da vida, aquilo que o homem semeia, isso mesmo colherá. Vamos fechar nossos olhos e elevar nossos pensamentos a Deus Todo-Poderoso. Pai, Criador de todo o universo, Jesus, nosso Mestre querido, espiritualidade amiga dessa casa. Abençoa-nos, unge-nos, dá-nos paz, enche nosso coração de paz, de saúde, de amor. Ajuda a nossa oradora para que ela consiga trazer as palavras certas para as nossas mentes, nossos corações e nossas ações. Abençoa todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados, levando essa energia para todo esse planeta, para os dirigentes humanos desse planeta que tanto necessitam de luz para saber das suas ações. Ajuda todos os nossos irmãos em dificuldade e ajuda todos aqueles que precisam de luz e que se encontram no umbral. Que assim seja, graças a Deus. E agora vamos passar a palavra à nossa irmã Elia Sattler, do Centro Oswaldo Cruz de Petrópolis. Seja bem-vinda. Bom dia a todos. Fiquei na dúvida se o tema foi bom ou foi ruim. Para domingo, né? Um domingo tão bonito. E nós vamos falar de sofrimento. Olha que coisa difícil, né? Um estado da alma que é conhecido por todos nós, principalmente no nível evolutivo que ainda nos encontramos, que somos espíritos imperfeitos. Espíritos imperfeitos ainda sofrem. Existem, nós sabemos, dois mecanismos de evolução. Um é a dor e o outro é o amor. Mas isso é uma opção que nós temos que fazer.
E o que nós vamos conversar essa manhã é sobre isso. Qual será a nossa opção no nosso trajeto evolutivo? Porque hoje, mais do que nunca, a gente pode exercer essa opção. Falando em sofrimento, a gente vai encontrar sobre esse assunto, sobre a dor, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai tratar bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Lá está escrito assim: bem-aventurados os aflitos. E para aqueles que querem aprofundar um pouco mais sobre a origem, sobre a forma de lidar e de ver com os sofrimentos, esse livro da Joana de Ângeles, que não é mais essa capa, o meu é antigo, chamado Plenitude. É um livro que fala sobre sofrimento, no princípio, meio e fim. E ele vai fazer uma abordagem nas diversas culturas. Ele vai falar da cultura budista, né? Vai estar falando do cristianismo, de Allan Kardec, a visão de Jung, vai por aí afora. Então é muito interessante, quando a gente está num processo de despertamento, esse livro aqui ele é muito bom. E esse capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é um trecho do Sermão do Monte, que nós não podemos esquecer jamais. O Sermão do Monte, ele guarda uma importância infinita para todos nós. Certa vez, muitos devem conhecer isso, que Gandhi falou publicamente que se todos os livros religiosos da humanidade se perdessem, mas restasse tão somente para a humanidade o Sermão do Monte, a humanidade estava salva. Gandhi não era cristão, ele era hinduísta. Depois leu o 4 que a gente não consegue ler. Desculpa. É o Evangelho por Emmanuel, comentários de Mateus. Aquela série que a FEB está fazendo para a gente, que é uma coletânea de tudo que o Emmanuel falou sobre o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João. O último é o Ato dos Apóstolos, né, que foi lançado, foi o 5º. Estamos aguardando os próximos, se Deus quiser. É uma coletânea muito bom para quem está estudando, pelo fato de que a gente não precisa ficar recorrendo a vários livros. A gente abre ali e só sabe que tudo que o Emmanuel falou vai se encontrar ali. Então é fácil da gente procurar para estudar. Também tirei de Luz Imperecível, de Honório Onofre Abel, a Bíblia de Jerusalém e mais algumas coisas que vocês vão ver pelo meio do caminho. Eu sempre deixo a bibliografia, sempre cito para que vocês possam consultar. Como eu disse para vocês, as bem-aventuranças, elas fazem parte do Sermão do Monte, no qual Jesus abre o Sermão do Monte com as bem-aventuranças, sendo que a primeira bem-aventurança não é essa que nós vamos conversar essa manhã. A primeira bem-aventurança, ele falou sobre os pobres de espíritos, exortando em todos nós o desenvolvimento de uma virtude basilar chamada humildade. Sem humildade não há processo de evolução moral. Eu não sei se vocês já pararam para refletir sobre isso. Uma pessoa que não tenta desenvolver, entrar nesse processo do desenvolvimento da humildade, ele não vai poder prosseguir na sua evolução moral. Por quê? Porque o que vai estar imperando e governando dentro dele é o orgulho. E o orgulho é uma ilusão que nos faz acreditar que nós já sabemos tudo o que precisamos saber, que nós somos melhores do que as outras pessoas. Então, sem essa virtude basilar, nós não vamos desenvolver nenhuma outra virtude dentro de nós. Nem o amor ao próximo, nem a misericórdia, nem a mansuetude, e nem tampouco nós saberemos passar pelas dores da vida. E aí sim, as dores vão virar sofrimento, que é o tema dessa manhã. Porque quando nós não conseguimos pelo sofrimento, pela dor evoluir, nós caímos num processo de cronificação dessa dor, que é chamado sofrimento. O sofrimento é quando a dor cronifica dentro da gente. É quando a gente não sai, não consegue captar a mensagem, o ensinamento que aquela dor veio trazer, e aí a gente fica dentro de um processo de revolta, de rebeldia espiritual, de endurecimento, e aí nós caímos dentro do processo do sofrimento. A dor todos nós vamos passar, vocês vão ver aqui que é normal, é um mecanismo, mas o sofrimento é facultativo. O sofrimento vem da rebeldia do espírito. Só para ilustrar, ali eu coloquei
o Sermão do Monte, dentro de um processo pedagógico do Novo Testamento, tradução Haroldo Dutra, e da Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém, ela faz um processo maior de análise, ela distribui o Sermão do Monte de uma forma diferente, mas o conteúdo é o mesmo. É apenas uma questão didática de se estudar e de olhar para o Sermão do Monte. O conteúdo é sempre o mesmo. Diz lá, quando Jesus pronunciou o Sermão do Monte, nós vamos encontrar em Mateus que Jesus subia, e nós vamos encontrar em Lucas que ele descia. Não sei se vocês já se deteram nisso em algum momento. Nós pegamos o Evangelho de São Mateus, vai dizer que Jesus subia ao monte, e de Lucas vai dizer que ele descia. Mas subir ou descer não é isso que importa, porque isso tudo vai depender do ângulo que a gente vai estar olhando para tudo isso. Nós não podemos esquecer que, se subir, toda vez que estivermos subindo, nós nunca devemos esquecer os que se encontram na retaguarda, que é da nossa responsabilidade, diz a lei do progresso, porque nós temos uma responsabilidade com aqueles que vêm da retaguarda. É da caridade, a caridade manda, a caridade pede, solicita e esclarece, que nós jamais devemos subir sem esquecer dos irmãos que se encontram na retaguarda. E ai de nós, se os que se encontram à nossa frente não olhassem por nós que estamos na retaguarda deles. Mas imaginou se os nossos mentores espirituais nos abandonassem? Como seria difícil para nós a nossa trajetória evolutiva. Sem contar daqueles grandes espíritos que vêm à Terra, a gente estava até aqui na mesa conversando, e nós falávamos sobre o Sai Baba, que são espíritos que já caminharam muito mais do que a gente, que renascem na Terra em missão. E que vêm em missão, são missionários do Cristo. Para quem tem dúvida, leia o Caminho da Luz do Emmanuel, que lá vai falar sobre alguns missionários do Cristo. E nós vamos ver que eles se encontram em todas as religiões. Preconceituosos, só alguns religiosos, porque a espiritualidade, ela não vê essa fronteira. O amor, a caridade é sem fronteiras. Nós aqui levantamos a bandeira minha religião, como se a nossa religião fosse a mais importante de todas, ou como se a nossa religião fosse a única capaz de salvar as pessoas. E Kardec deixou bem claro no capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Fora da Caridade não há salvação, para que nós compreendêssemos que a salvação se encontra num processo ativo, dinâmico do amor chamado caridade. E não é numa religião que nós vamos nos salvar. Conhecemos muitas pessoas que estão inseridas dentro de religião, dentro de uma religião, de uma corrente filosófico-religiosa, e que está aí vagando. E os próprios espíritas, é só ler as obras do Divaldo, que nós vamos encontrar alguns dados sobre os espíritas nos umbrais. Então nós precisamos entender que religião é um caminho, é apenas isso, um caminho para nós desenvolvermos dentro de nós o processo da religiosidade. Se isso não for feito, não adianta ser dessa ou daquela religião. Então subir ou descer, que a gente não esqueça quem está na retaguarda. E se a gente descer, se for preciso descer, que a gente não chafurde nosso pé na lama. Ajudar é importante, se embolar é preciso entender que não é essa a mensagem. A gente deve ajudar as pessoas, não se embolar. Ajudar é importantíssimo. Por isso que Kardec, no Livro dos Espíritos, questão 886, quando ele fala da caridade, segundo a visão do Cristo, ele fala sobre o BIP. Todo mundo conhece o BIP, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. A indulgência é nós estarmos do lado das pessoas, mesmo quando elas se encontram em erro, mas não é estar do lado do erro. Isso que nós precisamos separar dentro do processo da indulgência. Na indulgência eu estou do lado da pessoa que está caída, mas quando eu estou no processo de conivência, eu estou do lado do erro. E é isso que a gente não precisa colocar como roteiro da nossa vida, porque isso é um engano. Então a indulgência é dar a mão àquele que está caído, mas não é concordar, nem apoiar, nem se tornar cúmplice dos seus erros. Ou seja, a caridade, ela exige de todos nós um comportamento, um posicionamento diante da vida.
Bem-aventuranças, não sei se vocês sabem, mas a palavra aqui significa em marcha, avante. Isso é para ilustrar e levar a todos nós um processo de reflexão. Se é em marcha, se é avante, é alguma coisa que está em movimento constante. É no entendimento que as virtudes são assim. As virtudes, elas são ativas. Porque muitas pessoas acham que para ser bem-aventurado, brando e pacífico tem que ser omisso. Não pode falar nada, tem que calar, tem que concordar com tudo. E não é isso. Não é isso. As virtudes, elas são dinâmicas. E como eu disse, muitas vezes na nossa vida, nós seríamos obrigados a nos posicionar mesmo. O próprio Cristo fez isso durante toda a passagem dele. Ele se posicionou de diversas formas. E soube fazer isso com sabedoria, sem ofender a ninguém, mas também não agradando aos egos, de preferência isso. Por isso que ele falou tantas vezes sobre a hipocrisia farisaica. Então, a virtude, ela é sempre dinâmica, sempre dinâmica. Há um dinamismo imenso dentro de nós, o tempo todo. Vamos lá. Vamos agora falar das aflições. Quem de nós não tem alguma aflição? Talvez aqui alguns estão sentados essa manhã, justamente procurando aqui nessa casa algum conforto para alguma dor que traz dentro do peito. É importante estabelecer que a doutrina dos espíritos, ela não cultua o sofrimento, de forma alguma. Ela mostra que a dor, sim, é um mecanismo para nos despertar a alma. É como se fosse um despertador da manhã, que nos acorda, porque o dia raiou e é preciso a gente levantar para encarar toda a nossa vida. Então é nesse sentido que a doutrina espírita olha para a dor, como um mecanismo de despertamento daquela alma que vem há séculos andando, reencarnando, ora aqui, ora ali, mas ela anda distanciada. Distanciada de quem? Dela mesma. E uma grande porcentagem da humanidade ainda se encontra muito distante de si próprio. Então a dor tem essa característica. Para nós, espíritas, como eu disse, ainda faz parte da nossa trajetória evolutiva a dor. Porque nós moramos num planeta de provas e expiações. A categoria de espíritos que somos, nós somos espíritos imperfeitos e muito mais. A dor, além de ser uma característica da nossa evolução, ela é também a resultante dos nossos comportamentos de outras vidas. Então é dessa forma que a doutrina dos espíritos, ela mostra para a gente a dor. A dor como aquela que vai nos despertar, nos retirar da ignorância, tanto da ignorância espiritual como da ignorância intelectual, mas ela também é resultante de um comportamento de outrora. Ou seja, a dor está presente na nossa vida sempre por algum motivo, e esse motivo é sempre da nossa responsabilidade. É assim que nós espíritas olhamos para a dor. Então, quando nós sofremos, nós não estamos sofrendo porque o nosso marido, a nossa esposa, o nosso filho, a nossa família nos fez sofrer. Nós estamos sofrendo porque nós ainda não nos decidimos a dar o primeiro passo na direção da felicidade. Porque para nós sabemos que a felicidade é uma construção de cada um de nós. Aqui dentro dessa sala não tem ninguém com o poder, com a capacidade de me fazer feliz. Essa felicidade só eu posso encontrar. Porque quantas pessoas no mundo nós conhecemos e temos notícias todos os dias que possuem tudo que a matéria pode oferecer, tudo que a riqueza socioeconômica pode proporcionar a ela. Tem às vezes uma família estruturada, harmoniosa, e a pessoa é infeliz, literalmente. E em contrapartida nós olhamos para esse cenário do nosso planeta Terra e nós vamos encontrar da mesma maneira pessoas que não têm nada, nem sequer o necessário. E você vai ver naquela alma um contentamento,
uma felicidade, uma alegria, um brilho nos olhos, que muitas vezes nem a gente que tem o necessário, a gente tem esse brilho. Então, o próprio mundo é uma grande escola. Esse mundo chamado Terra, ele é uma escola, ele é um hospital ao mesmo tempo. É aqui que a gente, se a gente tiver os olhos de ver e os ouvidos para ouvir, nós vamos encontrar na própria humanidade, por uma simples observação, muitas respostas para as nossas questões internas. Mas é preciso desenvolver o senso da reflexão e da sensibilidade, que está muito afastada. Outro dia eu recebi um post que eu achei muito interessante. Era diversos adolescentes sentados num restaurante, uma pizzaria, não sei o certo, e aí tinha uma cestinha na ponta da mesa, onde todos tinham que colocar e deixar os seus celulares. Eu imagino a cota de sacrifício que deve ter sido, né? Porque eles hoje não conversam com a gente, eles ficam assim, foi, e tá lá. Né? Quando não muito, manda um zap pra gente que tá na frente deles. Aí você escuta um barulhinho lá no zap, você vê, é a sua sobrinha ele respondendo, foi sim, tia. Né? A relação humana está muito contaminada, está muito difícil. E a gente, a nossa faixa etária assim, a gente já está bem contaminado também. A gente não pode sair tão fora disso daí. Mas por que eu estou falando isso? Porque é muito importante o contato uns com os outros. Sem a relação humana, sem crescimento, sem maturidade emocional e espiritual. Isso não vai acontecer. Isso não é bote pirlim-pim-pim que vai descer de algum lugar e vai fazer com que eu me torne uma pessoa amadurecida emocionalmente e espiritualmente. Aquele contato olho no olho ninguém mais tem, porque fica grudado na tela do computador, na tela do celular, na tela de qualquer coisa. A gente já entra dentro de casa, quando acende a luz, a televisão vai junto, o rádio, não sei mais o quê, porque a gente não quer contato. A gente não quer contato. E sem contato, sem evolução. Sem contato com aquilo que dá prazer e não dá prazer, não dá para ter evolução. Porque justamente aquilo que não dá prazer, que está ali na nossa vida, é para a gente solucionar, não é para o vizinho solucionar. Os problemas vão chegando na nossa vida é para serem equacionados de alguma forma. Não é para a gente ir botando debaixo da mesa, debaixo do tapete, escondendo lá fora na garagem, botando no porão. Eles vão ficar lá até que os seus donos se decidam a olhá-los frente a frente. Isso é uma decisão, e para fazer isso tem que ter muita maturidade emocional para encarar, para se responsabilizar. Tem que ter muita maturidade, muita. Para a gente falar assim, olha, essa relação familiar está um lixo. Eu vou sentar e vou ver o que eu tenho que fazer para mudar. Nossa! Sem esperar nada dos outros, aí tem que ter mais amadurecimento ainda. Tem que ter muita maturidade. E sem essa decisão na nossa vida, nós não vamos encontrar a famosa felicidade. Vou dizer para vocês, vocês vão ganhar o bilhete da loteria sozinhos, mas vocês não vão ser felizes. Porque o que é nosso vai atrás da gente. Se eu pegar agora todas as minhas coisas e for morar lá no Japão, na China, 24 horas de diferença de fuso horário, eu vou ser feliz por uma semana, porque eu vou estar conhecendo as coisas, eu não vou saber falar a língua, eu vou estar meio alucinada, meio perdida, eu vou ficar por um mês, assim, mas depois os problemas vão bater na minha porta de novo. E aquilo que eu achei que eu deixei lá no Brasil vai voltar a me incomodar. Então, nós sofremos, há uma justiça, para nós há uma explicação. O nosso sofrer não é uma injustiça divina, como muitas pessoas acreditam. Muitas pessoas falam, eu não sei por que Deus está me fazendo passar por isso. Mas nós espíritas, nós não podemos falar por causa da reencarnação e por causa de todo o conhecimento que nós temos a respeito da nossa origem, da nossa destinação, de quem somos nós, de como fomos formados por Deus. Então a gente não vai poder dar essa desculpa quando a gente desencarnar
chegar lá em cima e falar assim, mas meu Deus, o que é aquilo que você me aprontou, né? Mas não vai ser dessa forma. Eu botei em forma de gráfico, ficou bem cartesiano, mas é uma linguagem que a gente ainda precisa, né? Tá bem cartesiano, né? Mas é para sacudir, porque a nossa forma de aprendizado ainda é muito analítica, muito linear, muito cartesiana. Então eu botei para chocar, porque isso está lá no Evangelho, quem quiser vai lá no capítulo 5, e colocou assim, causas atuais. Aqui tem um canhão de laser, né? Causas atuais, esse aqui, ó, essa cor toda das aflições. Causas passadas, essa fatiazinha vermelha. Aí eu falei assim, tem alguma coisa errada no Evangelho. Eu vou ter que corrigir. Kardec passou por isso dali e está errado. Mas vamos analisar o Evangelho juntos? Vamos lá. Olha só. Fatores, causas atuais. Isso é Kardec. Eu tirei só algumas, tá bem? Ele coloca causas atuais dos nossos sofrimentos. Uma das causas, imprevidência. Somos imprevidentes? Né? Andamos todo dia, nós acordamos de manhã, escovamos nosso dente, saímos para a vida e nós esquecemos de uma coisinha simples, que é aquilo que regula o nosso comportamento, chama lei de ação e reação. Estou começando por aí, tá bom? Não vou falar nem das outras imprevidências, mas a lei que rege os nossos comportamentos é a lei de ação e reação. Mas ela não rege só esse comportamento externo, ela rege o pensamento, a palavra e a obra. E estendeu. E aí ficou grave também. Porque aquilo que eu penso, aquilo que eu vibro, mesmo que eu não falei, mas já existe. De alguma forma já tomou forma. Aquilo ali já se corporificou de alguma maneira. Então, se eu sair de casa e eu penso mal, bem, aí a coisa grave. E eu vou falar mais. Quando a gente se irrita, pensa mal, ou sai e alimenta uma tristeza, qualquer coisa, vamos pensar assim, vamos dar um exemplo bem prático. Pensei mal do fulano. Fulano de tal só me aborrece. Pensei assim. Quem é o primeiro a ser atingido por essa onda negativa? Eu mesmo. E depois? Talvez. Ainda tem isso. Sabe por que talvez? Isso, se não tiver na faixa vibratória, ele nem vai saber que você pensou mal dele, nem vai ressentir isso. E aí, quem é o dono daquela vibração negativa que foi produzida? Quem é? Nós. Se eu te pensei uma coisa mal a respeito de você, bateu em você porque você não estava nessa sintonia, vai voltar para quem? Para o dono. Olha que azar o negócio, né? Porque aí, se já estava ruim, ficou pior ainda de manhã. Mas nós somos assim, por isso que eu falei que a dor, ela era opcional, mas e o sofrimento? É puramente escolha própria. Porque ao invés de eu sair lá da minha casa, aquela pessoa que me aborreceu de manhã cedo, vou fazer uma prece para ela, para eu primeiro eu relaxar, depois eu faço para mim, porque eu não estou bem, né? Essa é a verdade. Mas vamos fazer assim, faz para o outro primeiro, que você acha que o outro está mais necessitado. Que é assim, é sempre o outro que está doente. E a gente é sempre a parte que está com saúde plena, não é assim? Não precisa falar para mim, não. Não importa. Né? Afinal de contas, eu sou tão infeliz porque essa família não é mole não, hein? A minha família, eu nem te conto, amigo, se eu te contar minha família é uma saca. Eu sou ótimo. Eu sou ótimo, uma maravilha. Eu costumo falar que tem gente que... Eu brinco muito que eu encontro muita gente, e a gente também já usou isso, essa frase em algum momento da nossa vida. A gente fala assim, quando a gente fala da família, eu me sinto um peixe fora desse aquário, não é? Aí eu costumo falar, eu costumo avisar assim com as pessoas que eu tenho mais intimidade, amigo, vou te dar uma notícia, qual é?
Você faz parte desse aquário mesmo. Eu nasci no mundo errado, não é possível. E aí a gente fala assim, essa família não é minha. Ué, se não fosse tua, você não estava mesmo. A gente sabe que o acaso não existe. Está escrito aqui na mesa, leia Kardec. Se o acaso não existe, essa família é minha mesmo. Até porque Deus não dorme depois do almoço. E acordou e falou assim, a Eni reencarnou lá. E não era para ela ter ido para lá. Não é assim, a gente sabe. Então a gente acorda de manhã dentro de um processo de imprevidência muito grande, porque isso é ser imprevidente na relação humana. Porque ao invés de você estar investindo, você está destruindo a sua vida e a vida familiar, a relação familiar. Então eu estou só falando desse aspecto, eu não estou falando da imprevidência, daquilo que você não pensa no teu futuro material. Eu nem estou levando isso em consideração, até porque a gente está aqui tão de passagem, né? Que a gente tem que lembrar se a gente está depositando na conta espiritual. Porque daqui a pouco a gente pode morrer e aí, se não tem nada, como é que fica? Aí já descobri que eu sou uma pessoa imprevidente. Eu sou orgulhosa? Não. Orgulhoso é outro. Eu tenho um amigo que ele fala assim, fulano de tal é tão orgulhoso, mas tão orgulhoso, que a única vez que ele errou foi o dia que ele achou que tinha errado, mas que não errou. Achou. E assim a gente, porque na verdade o problema mesmo era o outro. E lembra que a primeira virtude que foi trabalhada no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, que não foi por acaso, Jesus começou com os pobres de espírito. Lembra que eu falei isso ali descompromissadamente no início da minha falação da manhã? Pois é, porque quando a gente é orgulhoso, a gente não assume o nosso erro na relação humana, em nenhum tipo de relação. Porque errado é sempre o outro. E olha, se a gente for falar dos erros dos outros, a gente tem uma ficha, é melhor botar ali no computador, porque papel não vai chegar. Agora fala dos nossos. Né? Aí a gente arranja umzinho para não ficar mal, não pega mal, né? A gente dizer que espírita não é humilde para deixar, porque senão fica feio, aí a gente arranja umzinho. Aí quando a gente não faz assim, eu sou tão humilde. Eu não entendo esse tão, né? Porque humildade é humildade. Por que tão humilde? A vaidade aí na humildade. Botou o tão, já respingou a vaidade de humilde. Porque ou você é, ou você não é, amigo. Entenda isso. No máximo que a gente pode se permitir é dizer, estou em processo de aprendizado da humildade. Agora, humilde. Botou o tão. Superlativo já é. Tá. E aí, vamos lá. Então, o orgulho, ele me impede de ver aquilo que eu necessito para o meu processo evolutivo. Me impede de enxergar os meus próprios defeitos, porque eu me acredito muito acima da margem. Eu sou aquele peixe que estou dizendo que estou fora d'água. E aí eu acho que aquela família está muito abaixo da minha hierarquia. O companheiro ou a companheira está muito abaixo da minha hierarquia. E aí eu vou fazendo a lista. E vou perdendo o melhor da vida, que é a oportunidade de evoluir com o outro. Porque o outro é um grande espelho na minha vida. A gente está inserido dentro de uma comunidade, que pode ser a família, o trabalho, a comunidade espírita e não sei mais o quê, que somos todos pessoas que estamos espelhando umas às outras o tempo todo. Então aquilo que me incomoda tanto no outro, na verdade eu deveria me perguntar, por que isso me incomoda tanto? O que eu possuo de tão semelhante a ponto de me incomodar? Mas para fazer essa pergunta, e mais ainda, para obter a resposta, tem que ter uma dose de maturidade muito grande, porque não vai gostar da resposta. Então, orgulho é mais um fator de imprevidência. E a ambição? Sou ambicioso? Não? Mas eu não sou
a gente, em geral, não é ambicioso de buscar as virtudes, mas tem aquela ambição de competição. O outro fala e eu rebato. Isso é uma opção. Não vou te responder porque eu sou muito mais inteligente e mais rápido que você. E aí a gente vai entendendo que isso ali são todos fatores que nos impedem o nosso grau de desenvolvimento. E aí a gente vai chegar à conclusão de que é claro que os fatores atuais, o percentual dele é muito maior, que me promove muito mais sofrimento do que os passados. Sabe por quê? Porque com todas essas características aqui, eu não estou fazendo o meu autoconhecimento e a minha reforma íntima. O que eu faço consequentemente? Eu repito o padrão de outrora, de outras vidas. Repetindo o padrão de outrora, de outras vidas, comportamentos errados, o que eu vou fazer? Eu vou inserir na minha vida mais sofrimentos do que na realidade eu já tinha para me quitar. Ficou claro isso ou não? Ou para vocês não ficou claro por que o fator atual do sofrimento é muito maior do que o passado? Ele é muito maior porque eu me recuso a evoluir. Eu me recuso a ver os meus defeitos, as minhas imperfeições. E aí eu coloco um plus na minha vida. Esse plus é sofrimento. E por isso que o passado, eu não preciso dizer do passado. Então eu nem coloquei o passado ali. Porque o passado, ele nada mais é do que esse presente que está aqui. Quem é a Inês do passado? É só eu olhar para mim. Como é meu comportamento? Qual é o meu tipo de temperamento? Quem eu sou? Como eu reajo ou ajo diante da vida? O que eu penso? O que eu falo? Quais são os meus sentimentos diante das dificuldades da vida? Diante dos desafios da vida? Os desafios são os problemas. Porque problemas são desafios. Como é o meu comportamento diante de uma dor física, de uma dor moral? E aí eu vou descobrir o meu passado. Isso é que é importante. Mas quando a gente faz regressão de vida passada, o que a gente quer saber? Qual rainha eu fui na última vida? Isso porque a gente não tem juízo nenhum. Porque descobrir que foi um rei ou uma rainha no passado é uma desgraça. Olhem para os livros de história. O que fizeram os reis e as rainhas? Ainda tem gente que acha isso bom. Qual foi a figura importante que eu fui na outra vida? Meu amigo, quanto mais importante você foi, mais débito você tem. Nós vamos mexer nisso não. Né? Enquanto que nós não precisamos de regressão de vidas passadas. É só a gente sentar e olhar. O que eu estou pensando? O que eu estou sentindo? Qual é a minha emoção de base? Que todo mundo tem uma emoção de base. Uns têm muito medo como emoção de base. Outros têm muita ansiedade como emoção de base. Tem gente que está sempre no futuro, né? Anda como se fosse um futuro eterno. Ou vive na depressão no passado. Dois momentos que o espírito não tem poder de ação. Porque o passado já foi. E o futuro está sendo construído no agora. Então é só a gente olhar e aí a gente vai saber o que a gente foi. A gente não vai saber o nome, a personalidade. Mas nós vamos saber como fomos. Isso nós vamos saber. Tá brabo, né, gente? Mas vamos lá. No livro Evolução, Ação e Reação, do André Luiz, olha que interessante. Ele fala de 3 aspectos de dor. Dor, evolução. É aquela que atua de fora para dentro. Hoje, só da gente acordar de manhã, a gente já passou por algum tipo de dor. Tá frio aqui, tá frio lá em Petrópolis também. Então tem que tomar banho, trocar roupa. Já é um sofrimentozinho, uma dorzinha, né? Porque não é mole, não. Pensar em tomar banho tem que falar assim, mas é preciso. Olha para o chuveiro, tira a roupa e pim! Porque se pensar muito, desiste. Sentir um pouco de fome, que a gente não sabe o que é passar fome, mas sentir um desconforto gástrico, que a gente chama de fome.
É aquilo que vem de fora, aquilo que está no nosso dia a dia. Esse próprio corpo, ele está perecendo, ele vai embora. A juventude fica para trás, tantas coisas vão ficando. Hein? E vai ficando as coisas. Essa é a dor, evolução, faz parte desse processo de desgaste, é que tudo passa. Mas nós temos outra, a dor expiação, que é aquela que vem de dentro para fora, que faz parte do meu processo de rebeldia diante da vida. E que só tem um jeito de solucionar essa dor. Vocês sabem qual é? Reforma íntima. Autoconhecimento é reforma íntima. Você não tem outra coisa para falar essa manhã? Não, não tem. Tá? Só tem esse jeito de equacionar ela. E temos uma outra dor auxílio, que é falado nesse livro para André Luiz, que é a intercessão de amigos para a nossa felicidade. Aí pergunto, como assim? Uma dor, intercessão dos amigos? Mas que amigo é esse? Deve ser um amigo urso. Aí eles explicam que não. É quando a gente está aqui na Terra, na rebeldia, não quer evoluir de jeito nenhum, vou fazer o que eu quero. E aí os amigos espirituais estão vendo, ela vai perder reencarnação, ela vai perder reencarnação, ela vai perder reencarnação porque ela não reda. Isso é bem orgulhoso, né? Aí o que os amigos fazem, que não são os ursos? Falam assim, olha, manda para ela lá uma doença qualquer, ou um revés financeiro, que é para dar uma freada, porque senão ela vai perder essa reencarnação mesmo. E aí vem aquele ato na nossa vida, aquela parada, que é pra gente acordar, e aí a gente reclama, vai pra casa espírita, bota meu nome na desobsessão, bota meu nome no tratamento espiritual, deve ter alguém encostado aí, só pode ser. Porque é tudo, coitado, eu tenho uma pena de obsessor, que vocês nem imaginam. Eu nunca expulso os meus. Eu falo, fica comigo. Quando você está comigo, eu vou prestando atenção. Porque eles são terríveis. Eu fico imaginando, tem gente que tem tanto asco do obsessor que eu fico imaginando, deve ser um bicho de garfo, de chifre. O pobre coitado. É tudo responsabilidade do obsessor. É tudo responsabilidade da família, dos outros. Mas não é da pessoa. A gente troca, porque é muito mais fácil transferir. Vamos empurrar esse pacote para quem puder aí, quem pegar, beleza, estou fora. Mas fala em reforma íntima, mas eu estou tão sofrida. Síndrome de pânico é obsessão? Pode ter componente junto, mas aí eu teria que conversar mais, mas pode ter. Tem um livro da Sueli Calda Schubert, e também um da Joana, que da Sueli Calda Schubert é transtornos mentais, e da Joana é conflitos existenciais. Que vai mostrar pra gente uma coisa assim, a gente nunca está sozinho. Por quê? Porque qual é a categoria de espíritos que nós somos? Imperfeitos. Temos débitos do passado? Olha para a história da humanidade. Não precisa saber qual foi a sua última reencarnação. Então é difícil a gente, de uma doença qualquer, a gente não está atrelado a algum companheiro de outrora. Porém, eles não são responsáveis pela nossa síndrome do pânico. Nós vamos ter que vencer essa sintonia para conseguirmos o nosso equilíbrio. Então, voltando aqui, nós vamos ver que às vezes vem essas dores para dar uma parada, que é para ver se coloca a gente aonde? No processo de reflexão, de autorreflexão. Mas, nesse livrinho aqui, de Joana de Ângeles, capítulo 2, lá, a visão budista do sofrimento. Buda ensinava que a única função da vida, olha só, é a luta pela vitória do sofrimento. Olha, que interessante. E se a gente for analisar o aspecto do sofrimento, que ele veio como um despertador, a dor veio como um despertador para a gente evoluir, é verdade. Se a gente consegue transformar esse mecanismo em solução, porque quando nós equacionamos um sofrimento, e que isso é possível, nós nos libertamos. E quando nós estamos libertos, a gente começa a sair dos ciclos reencarnatórios de dor, que eles são de samsara, mais ou menos assim a palavra. Vou contar uma história para vocês.
tinha um mestre e um discípulo. E aí o discípulo pergunta para o mestre: mestre, como nós fazemos para sair dos ciclos reencarnatórios de dor, que é o samsara? E aí ele fala assim, o mestre responde para ele: quem foi que te colocou dentro dele? E acaba quando? Aqui no Brasil a gente tem que avisar, porque a nossa linguagem acabou quando? Quando acaba aí. Quer dizer, é uma visão muito parecida com a nossa. Porque eles estão retratando que a causa das nossas felicidades e das nossas tristezas é de quem a causa? Nós mesmos. Que isso que a doutrina espírita faz esmiuçando, mostrando quem somos, para onde vamos. Vamos lá? Vocês aguentam? É muito sofrimento para domingo, acho que eu fui infeliz, mas vamos firme. Aguenta que depois vem a libertação. E aí Buda, ele escreve as 4 9 verdades, e tem uma continuação para quem sabe os 8 caminhos, né? Mas enfim, vamos se fixar nisso daqui. Então ele vai falar sobre a questão do sofrimento. Nessas 4 9 verdades ele vai falar sobre o sofrimento, suas origens, como cessar o sofrimento e o caminho para a libertação total, para você não colocar mais na sua vida nenhum tipo de sofrimento. Então ele fala, primeiro sofrimento, a Joana de Ângeles trabalha isso aqui muito bem, é o sofrimento do sofrimento. Mas que sofrimento é esse? É o sofrimento que nós infligimos a nós mesmos. Decorrente de quê? Da falta de autoconhecimento. Eu estou tão distante de mim mesma que eu não presto atenção em mim, na minha vida. Eu não me responsabilizo, eu não olho. Porque, gente, vamos agora ser bem maduros e honestos. A nossa família é problema? É. Nós somos problema? Somos. Iguaizinhos da família. Mas nós temos que conviver lá? Temos. Por quê? Porque não é uma casa. Como nós vamos fazer? Respeitar os outros. E minimizar os processos de conflitos entre nós. E às vezes, isso é o máximo que nós vamos fazer dentro de uma família difícil. É o máximo. Você fala, você está brincando? Não estou brincando, não, estou sendo realista. Porque a gente não pode falar como criança, ficar contando contos de fadas para as pessoas. A vida não é um conto de fadas. A vida é uma realidade. A vida é assim, permeada de momentos bons e de momentos ruins, é de todo mundo. E não dá para fugir desse contexto. Sabe aquele pessoal que a gente vê nas novelas, nos cinemas, nas revistas? Que tá todo mundo assim? Aquilo é plástica. E orar. É, por quê? Porque o negócio aqui é feio. Sabe, quem fica assim o dia inteiro está alienado. É alienado. Ou então empurrando tudo para os outros resolver. É um irresponsável. Um dos dois sobrou para ele. Porque não dá para ficar assim o dia inteiro. Na nossa vida mesmo, de manhã é uma coisa, depois do almoço é outra, de noite é outra. Quando isso não é mais significativo ainda, de manhã é um mundo de coisas, na hora do almoço é um outro mundo de coisas, de tarde é um outro mundo de coisas, à noite, socorro, eu quero dormir, que eu quero sair desse corpo, que eu não aguento mais. Quando não é assim, tem dia que é assim. Então a gente tem que entender que esse sofrimento é aquilo que a gente não olha e não quer cuidar, não quer minimizar muitas vezes. Porque nós podemos minimizar. Muitas vezes a gente pode minimizar com uma palavra certa, não é aquela palavra contundente que sai rasgando a ferida dos outros, que a gente, geralmente numa briga a gente faz isso. Como também não é o silêncio absoluto, mas às vezes é preciso calar para falar depois. Ou muitas vezes é preciso só compreender, sabe por quê? Porque o outro não tem mais nada para te dar. Ele não enxerga aquilo que você está vendo de errado. Entenda isso. Por isso que Jesus, um dos evangelistas, que foi Lucas, ele falou, muito será cobrado a quem muito foi dado. Então por que nós espíritas nós queremos nos forrar? Eu quero me libertar do sofrimento. Eu não quero passar por mais nada, que agora eu sou espírita, eu vou na casa espírita todo dia, eu não quero mais ter sofrimento. Como assim, amigo? Muito será cobrado a quem muito foi dado. Você é a pessoa que tem que botar mais a mão na massa. Aí você fala, não vou mais naquele centro não, porque aquele centro é fraco. Aquele pessoal só fala coisa ruim. Não, aquele pessoal está falando para você o que está lá, que é para você se despertar. Se você cobra dos outros, é porque você está vendo. Se você está vendo, é você que tem que fazer. Porque muitas vezes o outro não está vendo, gente.
E não é má vontade, não. É porque não vê mesmo, de verdade. A visão dele da vida é muito pequena, é muito estreita, ele não enxerga. Ele nunca vai te dar aquilo, sabe por quê? Não é má vontade, não é nada pessoal, não. Se você tiver bons olhos, você vai ver que ele não te dá, não dá para o outro, não dá para ninguém, porque ele não tem dentro dele. E aí tem o sofrimento da impermanência. Aqui nesse mundo, é possível eu ficar jovem para o resto da vida? Já nem estou mais, né? Mas vamos ser sinceros. Vamos, né? Eu não tenho grilo em envelhecer. Mas vamos ser sinceros, dá para ficar jovem para o resto da vida? Não. Dá para não sofrer perda que nenhuma para o resto da vida? Não. Tem algum capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo que trabalha com perdas? Com desapego? Tem. Não se pode servir a Deus e a mamão. Trabalha com permanente e impermanência. E ali mostra que você tem que desapegar. Por quê? Porque você não é dono de nada. Porque o capítulo fala assim, sabe de que você é dono? Está escrito lá. Só daquilo que você pode levar para o plano espiritual. E aí eles são mais espertos, eles já te dão a resposta. O que você pode levar para você não ficar escamoteando? E eles falam, você só pode levar as tuas conquistas, a tua evolução moral, os teus bons sentimentos, os ruins também. A tua inteligência. E o resto? O resto fica. Que é para a gente não ter dúvida, senão a gente ia tentar fazer uma parte. Para não ter dúvida. Então a gente sofre perdas aqui. Por que a gente sofre perdas? A gente deveria aprender a se desapegar e não sofrer perdas. É um capítulo que te ensina a desapegar. É um capítulo que te ensina isso. Como você vai se desapegar? E o Evangelho segundo o Espiritismo é tão didático que esse capítulo, não se pode servir a Deus a mamão, é o 16, que vai falar do ser e do ter. Do permanente e do impermanente, ser e ter. O que trabalha o seguinte, o 17? Sede perfeito, que é um tratado para te ensinar como você deve ser. E aí, lá pelas tantas, eu vou falar da parábola do semeador. Por quê? Eu vou falar dos níveis de consciência. Que somos níveis de consciência diferenciados. Tanto é que a palavra, a semente, foi jogada em terrenos diferenciados. E aí a gente não se desperta que muitas vezes aquele que está caminhando comigo, ele está na minha retaguarda. E se ele está na minha retaguarda, a gente não viu lá no início que é da minha responsabilidade conduzi-lo. Mas é muito mais fácil a gente condenar o outro. Então esse sofrimento da impermanência é normal. Porque aqui a gente perde, nada é nosso. O nosso emprego não é nosso para o resto da vida, a nossa casa não é nossa porque a gente não pode levar. O nosso carro não é nosso, esse corpo não é nosso, ele vai ficar. E o sofrimento resultante dos condicionamentos. Quem são esses condicionamentos? O que a sociedade incute na gente. E fruto do processo educador também. Não estou marretando os pais. Até porque, se eu não fui mãe nessa vida, mas se eu fosse, eu também cometeria erro com os meus filhos. Sabe por quê? Eu sou um espírito o quê? Imperfeito. Cada pai, cada mãe dá aquilo que dá conta. Isso que nós precisamos entender. Ah, mas eu sou assim por causa do seu pai e sua mãe. Uma vez uma pessoa muito intimamente falou para mim, falou isso para mim. Ah, mas você não vê? Eu sou assim por causa da minha mãe. Eu falei assim, é? Que bom. Ela, por que bom? Porque agora você enxerga e você pode fazer tudo diferente na sua vida. Eu não gostou, mas continua minha amiga. Mas assim, entende? Culpar pai e mãe é moleza. Ah, seu pai errou nesse seu processo educacional. Que bom que você está vendo. Pior se você não tivesse visto. Sabe por quê? Você ia continuar fazendo errado o resto da vida. Mas agora que você vê, muda em você. E dá para ele aquilo que ele não te deu. Porque muito vai ser cobrado aqui. Muito foi dado. Então esse sofrimento de condicionamento só da educação do pai e da mãe? Não, da sociedade. A sociedade condiciona a gente? Condiciona. E se você não se vestir com a última roupa, e você está duro, você é pobre, você é isso, você é aquilo. Se você não comprar o último carro, ai meu Deus, tem que comprar com sofrimento. O último celular, imagina, um celular, não vivo sem o celular. Né? E fora os outros condicionamentos que a sociedade vai te empurrando. E que você vai aceitando isso. E aí leiam Triunfos Pessoais. Triunfo Pessoal de Joana de Ângeles, que vai falar o que são os triunfos. É você ter uma casa, um carro, uma boa posição social? Ou é outra coisa? Ali é um bom livro.
Ela vai abordar Jung o tempo todo também, muito interessante. Então, sofrimento resultante dos nossos condicionamentos. E que nós precisamos nos libertar. Mas, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Todos que choram serão consolados, porque é da misericórdia de Deus. Mas todos serão bem-aventurados? Podem ter certeza que não. Por quê? Sinto dar essa informação de manhã domingo. Porque para você ser um bem-aventurado, você tem que entrar nesse processo aqui, ó, de libertar-se dos seus vícios. Que um sábio da antiguidade disse o quê? Conhece-te a ti mesmo. E aí, como nós vamos trabalhar para superar as aflições? Primeiro, aceitando, mas não aquela aceitação passiva. Ah, a vida é assim mesmo. A vida não é assim mesmo. A vida está assim. Você quer uma outra vida? Trabalhe por outra vida. Isso é aceitação. Aceitar. Há muitas coisas que nós não vamos mudar, é verdade. Como eu disse para vocês, nós vamos ser chamados a conviver com criaturas que estão na retaguarda mesmo de verdade. Mas não é para a gente humilhar nem se justificar. É para a gente se responsabilizar, ajudar, fazer a nossa parte e seguir. Isso é aceitação. É a compreensão de que você está no lugar certo. E que esse lugar certo, ele tem uma mensagem de vida para você certa. E que essa mensagem de vida é a mensagem que vai te libertar. É a mensagem que vai te tirar da dor. É a mensagem que vai te trazer felicidade plena. Então isso significa a aceitação. Não é um processo passivo, mas é um processo dinâmico, no qual eu estou inserida ali, trabalhando o tempo todo a minha personalidade, trabalhando o tempo todo a relação com o outro. Como eu vou fazer para viver melhor com aquela pessoa? Qual a minha postura? O que eu devo fazer? E a segunda é a resignação. Que se a gente cortar a palavrinha aqui, ó, re é sempre um processo de repetição, não é? Reencarnação, o que é? Encarnar de novo. Resignação. Então, um novo sentido, uma nova direção à sua vida. Parar de ser aquela pessoa poliqueixosa, que fica o dia inteiro reclamando da coisa. Ah, porque isso não está bom, aquilo não está bom. Ora, entenda. Todos nós temos coisas ruins na nossa vida. Não é porque a gente tem que se conformar porque o outro também é desgraçado. Não, não é essa a questão. É para entender de que nós estamos dentro de um processo junto. Nós moramos na mesma casa que se chama planeta Terra. Quando eu luto pela minha felicidade de verdade, eu luto também pela sua, pela de todo mundo. É assim a vida. Mas quando eu tento rebaixar alguém porque alguém não me agrada, eu estou rebaixando o outro e a mim mesma. Lembra da onda, da lei de ação e reação? Quando eu odeio, eu sou a primeira pessoa a sentir a vibração do ódio. Mas também quando eu amo, não tenha dúvida, eu sou a primeira pessoa a ser contaminada e envolvida pelo amor. Então é dentro desse processo que a gente tem que estar vivendo e não ficar cobrando as pessoas. As nossas relações são verdadeiras guerras de espadas dentro de casa. Porque a gente está sempre cobrando na sociedade alguma coisa. E cobrando muito pouco de si próprio diante da vida. Então resignar é isso. Porque aí sim a dor vai chegar a um produto final que é a experiência. Enquanto a dor não se converter numa experiência, ela vai se transformar em sofrimento, ela vai ficar ali, ó, sendo alimentada por quanto tempo? Por quanto tempo você der alimento para ela? A dor, ela veio te visitar para que você ganhe uma experiência e cresça espiritualmente e emocionalmente. É para isso a dor. Ela não veio para te punir, até porque Deus não é punitivo, Ele não castiga ninguém. E a prova que Ele não castiga ninguém é que nós estamos reencarnados aqui, porque todos nós somos infratores da lei. E Ele falou, você infringiu, mas eu vou te dar nova chance de novo, reencarna lá, faz de novo que você vai conseguir. Olha quanto Deus aposta na gente. Olha quanto investimento. E a gente nem valoriza tanto esse investimento assim. Então a dor tem por finalidade se converter em experiência. E aí a gente se livra dela. Aí tem gente que fala assim, a fila anda, é verdade. Até porque
Nós temos muito chão ainda para aprender. Olha a nossa categoria. Nós estamos muito longe ainda. Mas, de grão em grão, a gente vai sendo feliz. Havia um mestre que observou que tinha um discípulo seu num estado de profunda tristeza. E ele se compadeceu daquela tristeza daquele rapaz, mas queria ajudá-lo a sair desse processo. E falou assim: meu jovem, vem aqui. Pegue um punhado de sal. Ele pegou. Agora jogue dentro desse copo com água. Ele jogou. Agora, meu filho, beba um pouco dessa água. Ele bebeu. E o mestre perguntou: como ela te parece? Ah, horrível, salgada, muito ruim, mestre. Ele: é verdade. Pegue um outro punhado de sal e venha comigo. E assim foi. E eles foram adentrando um lago de águas cristalinas. Quando estava lá no meio, ele falou assim: meu filho, joga esse sal na água. Ele jogou. Agora pega uma mãozada dessa água e beba. Ele bebeu. E o mestre perguntou: meu filho, como te parece a água? Ele disse: normal, saborosa, mata minha sede, mestre. E aí o mestre disse: é assim, o sabor da dor depende de onde a gente colocar. Quando você sentir dor na sua vida, a única coisa que você pode fazer é aumentar a visão, o olhar de tudo aquilo que você tem de bom ao seu redor. E é isso que você tem que fazer diante da dor da vida. Valorizar mais o que é bom na sua vida. Ou seja, é deixar de ser copo para passar a ser copo. Então, eu desejo a vocês muita paz e que nós não precisamos passar por isso daqui. A dor há de vir realizar a obra que não foi possível ao amor edificar por si só. Que nós possamos deixar o amor edificar a nossa vida. Mesmo quando a gente estiver naquele processo de orgulho de dizer: não te dou, não te dou, não te dou. Dá sim. Espera um pouquinho a raiva secar. Depois vai lá e dê um grande abraço e ame muito aquele que está contigo na marcha da evolução e que representa o motivo das tuas aflições. Muito obrigada e bom dia para todos.